Oi, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 2 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um teste feito no Brasil mostra a importância das cadeirinhas de segurança para crianças. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. As Nações Unidas alertam para o aumento do uso de cocaína e crack no Brasil. Nos últimos 6 anos, as apreensões de drogas triplicaram no país. A ONU afirma que é preciso priorizar a prevenção. Cerca de 230 milhões de pessoas adultas no mundo usaram algum tipo de droga em 2010, o que corresponde a 5% da população. É o que aponta o Relatório Mundial sobre Drogas, publicado pela Organização das Nações Unidas. A substância mais consumida continua sendo a maconha, com 224 milhões de usuários. No caso do Brasil, o documento alerta para o aumento do uso de cocaína e crack, mas destaca que faltam dados do governo sobre o problema. As informações mais recentes mostram que as apreensões federais de cocaína triplicaram em 6 anos. Saíram de 10 toneladas em 2004 para 27 toneladas em 2010. A melhoria das condições econômicas do Brasil e a localização do país são colocadas no relatório como fatores que facilitam a entrada e o consumo de cocaína e crack aqui. Ele tem vizinhança, com os 3 principais produtores de cocaína do mundo e parte da cocaína passa pelo território brasileiro, parte para ser consumido dentro do país e uma outra parte rumo à Europa, às vezes via África. O ideal, segundo o relatório, é uma política ampla de combate, prevenção e tratamento. A ONU financia programas no país como o Grupo Atitude, em Ceilândia, no Distrito Federal, que trabalha com jovens em situação de risco. A gente pode ter emoção, adrenalina dançando, a gente pode ter emoção, adrenalina cantando, praticando esportes. E mostrar para o jovem que ele tem outras escolhas e que ele pode optar por uma vida saudável. Essas medidas são mais importantes, na opinião deste psicólogo, do que a repressão em si. O que tem se dito também nos últimos tempos no cenário internacional é que nós deveríamos reavaliar a política proibicionista, porque a gente já está quase 30 anos tentando adotar essa receita e parece que não tem surtido a eficácia que se esperava quando começou a guerra às drogas, né? Um teste feito no Brasil mostra a importância das cadeirinhas de segurança para crianças. Usar esse equipamento é muito mais do que respeitar as leis de trânsito e evitar multas. Ele é fundamental para salvar a vida dos pequenos. A legislação brasileira prevê que todas as crianças de até 7 anos e meio utilizem cadeirinhas de segurança nos carros de passeio. Um seminário internacional mostrou que o Brasil está bem colocado em relação a outros países da América Latina, no que diz respeito à segurança das crianças no trânsito. A gente tem uma resolução que regulamenta o transporte seguro das crianças, então obriga o uso da cadeirinha, né? No primeiro ano da lei, houve a redução de 40% no número de mortes de crianças em acidentes nas rodovias federais. A gente tem que sair dessa cultura de que respeitar a lei de trânsito é para fugir de multa, e não é. A gente respeitar uma lei como essa, de uso de um equipamento de retenção de criança, isso vai muito além do que uma punição, é a segurança. No seminário foi apresentado um projeto da Universidade Estadual de Campinas que mostra o que aconteceria com o corpo de uma criança se sofresse um impacto a menos de 20 km por hora. Muitas crianças choram e reclamam das cadeirinhas. No entanto, é fundamental que os pais sejam firmes e respeitem a lei. Mais importante do que apenas a fiscalização é a própria conscientização da população, né? É melhor que ela chore naquele momento do que você chore a vida pela perda da vida do seu filho ou de um ente querido por todo o resto da sua vida. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Só um minutinho, Carlinhos. 45 milhões e 600 mil brasileiros declararam ao censo do IBGE de 2010 possuírem algum tipo de deficiência, motora, mental, visual ou auditiva. Eu converso agora com a pesquisadora do IBGE, Andréia Borges. Ela foi a responsável por analisar essa parcela da população.
Obrigado pela participação. Nesse censo, houve uma mudança na metodologia em relação ao censo de 2000. Que mudança foi essa e que perguntas foram feitas às pessoas? Então, conforme vai evoluindo o conceito de deficiência, vão se propondo novas formas de captação desses dados. De acordo com o grupo de Washington sobre estatísticas de pessoas com deficiência, que é um grupo das Nações Unidas, das quais o Brasil faz parte desse grupo, propôs a simplificação da pergunta, da redação da pergunta, que era: como você avalia a sua capacidade para tem dificuldade permanente de? Com isso, nós conseguimos captar melhor as informações sobre essa parcela da população. André, do número total de pessoas com deficiência, 43,4% são homens e 56,6% são mulheres. Por que esse percentual entre as mulheres é maior? Isso é devido ao fenômeno do envelhecimento da população. A gente sabe que quando a população envelhece, há um número maior de mulheres devido a uma maior sobremortalidade masculina em relação à mortalidade feminina. Ou seja, as mulheres envelhecem mais e, consequentemente, apresentam mais deficiências, especialmente visual, auditiva e a motora, que são consequências do próprio fenômeno de envelhecimento. As desigualdades sociais permanecem em relação às pessoas com deficiência? Sim, ainda existe, em especial quando a gente vê o nível de instrução dessa parcela da população, que se concentra principalmente nos níveis mais baixos de escolaridade, que são as pessoas que não têm instrução ou que não completaram o ensino fundamental. Entre as deficiências, a visual foi que apresentou o percentual mais alto, né? Sim, é a visual, seguida da deficiência motora, da deficiência auditiva e, por último, a mental. Em relação à inserção no mercado de trabalho, o que o censo mostra quando se fala em pessoas com deficiência? A pesquisa revela um dado bastante interessante. A taxa de atividade, que é justamente a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, na verdade, ainda passa pela desigualdade de gênero. Por exemplo, a taxa de atividade de homens com deficiência é maior para todos os grupos de idade do que das mulheres que não têm deficiência. Isso é interessante, quer dizer, a desigualdade de gênero ainda é maior, ainda influencia mais na inserção no mercado de trabalho do que a pessoa ter ou não deficiência. No censo de 2000 aparecia a deficiência física. Por que da mudança? Por que na sua última pesquisa não aparece mais a questão da deficiência física? Então, além de ser um percentual, uma parcela pequena da população, na verdade, com a mudança do conceito de deficiência, né, que vem se evoluindo ao longo dos tempos, que muda de um conceito médico que é focado justamente na patologia que a pessoa tem, para o modelo social, que inclui os fatores culturais e ambientais, a deficiência física ela perde o sentido de ser pesquisada. Então, ela é substituída justamente pela deficiência motora, né, que também já era perguntada no censo de 2000, mas justamente essa parcela da população, se ela sente alguma dificuldade, no caso de se locomover, ela pode se declarar na deficiência motora. Em relação à deficiência auditiva, os especialistas dizem que no Brasil ainda existe uma dificuldade muito grande de se diagnosticar problemas auditivos no começo. Ou seja, como é que se avalia esses números, a evolução da deficiência auditiva? Então, uma vez que as respostas, né, as perguntas ao censo, ele é autodeclaração, a própria pessoa é que declara se ela tem alguma dificuldade de ouvir ou grande dificuldade ou se ela não consegue ouvir de forma alguma. Então, ainda é a percepção da própria pessoa em relação à sua dificuldade. Então, o censo na verdade, não mede se houve se há um problema de declaração dessas pessoas. André, por conta da mudança de metodologia, não se pode fazer uma comparação entre os dois últimos censos. Mas é possível analisar a evolução das pessoas com deficiência no Brasil? Então, justamente por essa mudança da metodologia, não é possível comparar os dois censos, porém, nós achamos que essas mudanças permitiram captar melhor a realidade dessa parcela da população. André, obrigado pela sua participação. Obrigada. E até a próxima. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você. Bom dia e até amanhã.